Meus irmãos, antes da gente entrar de cabeça nesse vídeo que está rodando aqui na internet, segura firme aí, presta atenção nesse tema, porque o negócio é sério. O que você vai ver agora é só o começo de um assunto que precisa ser encarado com maturidade, sem maquiagem e sem aquela enrolação que só serve para confundir. Eu não estou aqui para florear nada, muito menos para ficar em cima do muro. A gente vive num tempo onde a verdade anda sendo tratada como um discurso de ódio, né? E quem defende valores morais e o que é certo vira alvo fácil. O que vem a seguir é forte, é direto e você precisa assistir até o fim com a mente aberta, porque depois eu vou entrar com um posicionamento que não é baseado em achismo ou em narrativa de fanatismo religioso, mas sim no que realmente faz sentido para quem tem princípios bíblicos. Então presta bem atenção no que esse pastor da Assembleia de Deus de Carapicuíba, São Paulo, vai dizer. Ouça com atenção. Tá preparado? Porque depois desse vídeo, talvez, você nunca mais enxergue esse assunto do mesmo jeito. Mas antes, eu quero pedir que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser receber esse valor que está na tela em menos de 30 dias, fique até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas. E ela dizia, jamais vou concordar com esse sexo que existe por aí. Esse sexo oral, certo? Esse sexo anal. Isso é uma vergonha para quem está fazendo. Não aceite. A irmã que é uma pessoa lavada no sangue de Jesus, não aceite. Ah, mas é o meu marido. Mas não aceite. E se tiver alguém do púlpito fazendo, tenha cuidado. Deus vai te tirar do púlpito, porque aqui é lugar, o altar é santo. Deus não aceita esta miséria. Precisa respeitar o corpo. Está vendo esse corpo aqui? Esse corpo ainda é o templo. Aqui é morada de Deus. Aqui é templo do Espírito Santo. Aí está o templo do Espírito Santo. Onde estão os templos do Espírito Santo? Onde estão? Valorize a sua vida. Deus jamais aceita isso. E se alguém vinha fazendo, precisa pedir perdão. Precisa ter um acerto entre o que precisei estudar. Não para, como alguém diz, dentro de 4 paredes, o que fizer um casal, Jesus perdoa tudo. Não, senhores. Com esta palavra eu tenho moral e tenho autoridade moral para ensinar a igreja que eu dirijo. O homem tem que respeitar a sua mulher. A mulher precisa respeitar o seu marido. A hora do coito, seja aquela hora própria da vida que vocês têm, íntima, precisa respeitar um outro. Não é como o mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque, na verdade, nós não podemos trilhar por este caminho. Ah, mas é o mundo moderno. O mundo moderno. Meus irmãos e irmãs, vamos conversar com calma e com clareza sobre esse ponto que tem deixado muita gente confusa, principalmente dentro das igrejas evangélicas. A mulher que já é casada no papel vive uma vida digna ao lado do marido, mas ainda assim se sente culpada ou até mesmo suja depois da intimidade sexual no casamento. Isso revela como a mente de muitos tem sido moldada por uma religiosidade deturpada, onde até aquilo que Deus instituiu como bênção no casamento acaba virando motivo de culpa. E o pior é que essa confusão toda vem, muitas vezes, de púlpito, de falta de clareza de ensinamentos que colocam peso aonde não devia. A verdade é que tem muita gente sendo conduzida por regras humanas travestidas de santidade, quando na prática o que falta é bom senso e entendimento sobre o que é, de fato, a união entre homem e mulher. E olha, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu tenho respeito por esse pastor que falou sobre isso, eu sei que ele tem história, ele tem um ministério, eu não duvido da sua intenção, mas o que foi dito precisa ser olhado com mais critério, com mais maturidade, porque tem irmãos e irmãs sinceros sendo oprimidos por conceitos distorcidos. O casamento não é prisão e o ato conjugal não é pecado.
Pelo contrário, é a parte natural e saudável da vida a dois. Então, antes de você meter os dois pés nesse vídeo e sair daqui correndo, respira fundo, assista com discernimento, porque eu quero te ajudar a separar o exagero da verdade com responsabilidade. Agora vamos para dentro da Bíblia. Em um casamento onde há aliança e compromisso firmado, homem e mulher pertencem um ao outro. Isso é parte da lógica natural e moral da vida a dois. Não é questão de domínio, mas de entrega mútua. O que a gente vê hoje, infelizmente, é uma tentativa constante de distorcer essa dinâmica simples e respeitosa. Casais que já vivem juntos legalmente, que compartilham a rotina, as lutas e as vitórias, acabam criando barreiras por acharem que o relacionamento íntimo entre eles é pecado, ou é errado ou impuro. Isso acontece porque estão sendo bombardeados por ideias e colocam culpa aonde não existe, colocam erro, como se o próprio casamento fosse um campo de restrição e não de liberdade ordenada e concedida por Deus. A verdade é que quando há respeito, quando há acordo, quando há amor verdadeiro, não há espaço para esse tipo de neurose. O problema não está no ato sexual em si, mas na maneira como ele é encarado. Agora, claro, existem casos que fogem do equilíbrio. Não estamos aqui para passar pano para abuso ou falta de consideração. Um marido que não respeita os limites da esposa, que força a esposa, que pressiona, que age com egoísmo, está errado e precisa ser confrontado. O casamento não dá direito de ferir, de humilhar ou de agir com brutalidade. Isso sim é pecado. Mas quando os dois estão de comum acordo, conscientes do que estão fazendo, em paz um com o outro, isso faz parte da vida conjugal e deve ser vivido sem peso na consciência. O que a gente precisa entender é que a fé não é uma prisão, e sim uma forma de viver com ordem e propósito. Espiritualizar o que é natural e saudável e necessário ao corpo humano só gera confusão e sofrimento. O corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. E isso não é opressão, é parceria. O casal só deve se negar um ao outro em caso de consagração. O afastamento entre o casal só pode ser feito quando acontece por um período de consagração, mas precisa ser algo em comum acordo entre os dois, com clareza e com respeito mútuo, né? Não é uma decisão unilateral. Isso é importante porque o casamento também é um campo de proteção, inclusive espiritual. Quando o casal se afasta sem comum acordo por um grande período de tempo, dá margem para que outras tentações do diabo se aproximem. E isso abre espaço para a destruição. O relacionamento conjugal não é só uma união formal, é também uma forma legítima e honrada de suprir necessidades físicas, também emocionais e espirituais. A partir do momento que existe aliança verdadeira, não faz sentido tratar o contato íntimo como algo sujo ou pecaminoso. Mas isso não significa que tudo é permitido. E aí que entra a parte que muita gente ignora ou simplesmente escolhe passar pano. O grande problema é quando mesmo dentro do casamento o casal começa a ultrapassar os limites do que é natural. Isso não tem nada a ver com preconceito ou moralismo barato. Tem a ver com lógica, com bom senso, com aquilo que foi criado para funcionar dentro de uma ordem. Quando alguém força práticas que distorcem o propósito do corpo, do relacionamento e da própria sexualidade, mesmo entre homem e mulher, isso deixa de ser amor e passa a ser desvio e pecado. E aí que o pecado se instala, não por causa do casamento em si, mas porque se decidiu romper com o que é natural e saudável. A perversão, ela não começa na rua, começa dentro de casa, quando se aceita como normal aquilo que claramente desrespeita os limites dados por Deus à criação. Isso aqui é pecado. E a gente precisa ter coragem de falar sobre isso com responsabilidade, sem passar a mão na cabeça de quem quer que seja ou quem quer justificar essa prática sob o pretexto de estar casado. Casamento não é licença para tudo, é compromisso, é respeito à ordem natural das coisas. E isso precisa ser defendido com firmeza. Por outro lado, fica claro que tem muita gente tentando tornar impuro aquilo que é puro, colocando peso na consciência dos casais que apenas estão vivendo o que foi dado por Deus como bênção. E se tem um livro que deixa isso escancarado é Cantares de Salomão. Ali não tem espaço para distorção ou culpa desnecessária. O texto é direto, bonito e mostra com naturalidade
o prazer que existe na intimidade do casal, entre homem e mulher, dentro do relacionamento. É uma linguagem poética, né? E nem por isso menos objetiva. Quando em Cantares de Salomão a esposa fala com liberdade do corpo do marido e dos momentos de união entre os dois, não está cometendo exagero ali. Ela está celebrando algo legítimo, né? O jardim, o fruto doce, a sombra agradável. Tudo isso é símbolo de prazer mútuo, de entrega sincera, de intimidade sem culpa. Tá? Não há pecado algum quando o casal vive isso com respeito, amor e compromisso. O que tem faltado hoje é coragem para falar dessas coisas sem rodeios, porque se perdeu o senso daquilo que é natural e bonito. O casamento não é um peso, e a cama do casal não é um campo de culpa, é um lugar de unidade, de cumplicidade e celebração. E quem tenta espiritualizar o que é saudável ou demonizar o prazer conjugal, está na prática se afastando do que a própria Bíblia, a palavra de Deus, ensina de forma clara e objetiva. O livro de Cantares de Salomão, que muitos têm medo até de citar abertamente, trata com uma naturalidade impressionante da alegria que existe na união entre o marido e a mulher. E não apenas na convivência cotidiana, mas também no prazer íntimo e físico, no carinho, na liberdade de expressar o afeto dentro da aliança matrimonial. Sim, tem coisas ali que não dá nem para mencionar aqui no vídeo, porque eu estou me arriscando a levar uma punição da plataforma do YouTube de tão explícito que é. Mas está lá e foi escrito com o propósito e o objetivo de mostrar que o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, casados, quando vivido com respeito e dentro daquilo que Deus alinhou, é honroso. O problema está quando se sai do natural e começa a se misturar com práticas corrompidas, né, como transformar o momento íntimo em espetáculo para terceiros, porque já existem casas de swing que vários casais se ajuntam para fazer tudo ali abertamente, um na frente do outro. Outros gostam de se envolver com exposições, gravações, ou trazer para dentro do lar o que vem da pornografia lá de fora. Isso sim é pecado, é grave. Agora, se é entre o casal, com respeito, com consentimento mútuo e dentro do lar, vive em paz, com a tua consciência tranquila. Não se deixe levar por um falso moralismo que tenta envergonhar o que Deus criou como uma bênção. A intimidade do casal não é suja, é sagrada. Quando a gente para ler com atenção o que está escrito no livro de Cantares, principalmente nessa resposta do amado à sua esposa, fica impossível negar a beleza e a profundidade da intimidade entre o casal dentro do matrimônio. Em Cantares, capítulo 5, verso 1, diz claramente: já entrei no meu jardim, ó minha irmã, esposa minha, colhi a minha mirra com os meus aromas, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o meu leite. O texto não está escondendo nada, está exaltando o que é puro, o que é natural, o que é santo. Aqui não se trata de vulgaridade ou de pecado, mas de carinho, entrega e honra mútua. O esposo e a esposa se aproximando um do outro com amor, com zelo, com respeito, e sim com prazer também, porque o prazer dentro do casamento não é imoral, é bênção de Deus. E Deus não tem como pecado e nem se escandaliza com o que ele mesmo criou. Quem se escandaliza são aqueles que perderam o discernimento e se deixaram dominar por um moralismo vazio que nada tem a ver com a santidade. Aí a intimidade conjugal, quando vivida com fidelidade e respeito, glorifica a Deus, fortalece o vínculo e afasta tentações. Então é hora de parar de tratar o que é limpo como se fosse algo imundo. Em vários textos de Cantares de Salomão, é claro, a esposa convida o esposo, existe uma celebração entre os dois da união que Deus instituiu, e isso é bênção. Isso é escritura, isso é verdade. Tem muita gente que, por ignorância ou excesso de religiosidade distorcida, começa a apontar o dedo para tudo que envolve intimidade no casamento. E até diz, né? Isso é coisa do diabo. Mas vamos parar e raciocinar com equilíbrio. O diabo não criou o corpo humano. O diabo não inventou o prazer e nem instituiu o casamento. O diabo é espírito e não tem parte nenhuma com essas coisas. Quem criou tudo isso foi Deus. E está tudo registrado na palavra de Deus. No livro de Cantares de Salomão, capítulo 7, versículos 7 a 8, a Bíblia fala com clareza sobre o corpo da esposa, comparando os seus seios a cachos de uvas, e com essa figura está exaltando a beleza e o desejo saudável que existe dentro do relacionamento conjugal. E convenhamos, ninguém pega um cacho de uva e joga fora. A imagem é óbvia, é sobre o carinho, é sobre o toque, é sobre os lábios, sobre os seios, e é sobre o prazer mútuo que existe quando o marido
e a esposa se dedicam e se entregam ao outro com amor. E o erro não está nisso. O erro está em tirar do contexto, em perverter e levar essa expressão de afeto e sexualidade para caminhos tortos e desviados. Mas quando é vivido com respeito, no temor a Deus, dentro da casa, dentro do casamento, isso não é só permitido, como é honroso. Não vamos nos escandalizar com o que está claro e aprovado pela palavra de Deus. Deus criou o corpo, criou o prazer, e não há impureza quando tudo é vivido conforme a vontade de Deus. Isso não é diabólico, isso é bíblico. O toque, o desejo dentro da aliança, do matrimônio, é puro. Isso não é transgressão, é celebração da unidade entre o homem e a mulher conforme Deus planejou. O problema é que muitos hoje invertem os valores, se escandalizam com a pureza dentro do casamento, mas se calam diante do adultério de pastores, da cobiça da mulher do próximo, da falta de respeito e do egoísmo que destroem famílias. O pecado mesmo é quando o homem, mesmo casado, anda bisbilhotando e cobiçando a mulher alheia, enviando mensagens maliciosas no WhatsApp, ou quando a mulher passa a nutrir sentimentos por outros que não é o seu esposo. E pior ainda é quando dentro do próprio lar o marido se preocupa apenas em se satisfazer o próprio desejo, ignora as necessidades da esposa e transforma o que era para ser uma expressão de amor em um ato de egoísmo frio e vazio. A Bíblia, em Cantares, mostra o oposto: cuidado, reciprocidade e entrega mútua. E é isso que glorifica a Deus. Não uma vida travada por medo ou por falsas culpas, mas uma relação saudável, fiel e honrada e construída na base do amor, né, e da base do comprometimento e da Bíblia. Meus amigos, e também vamos ser francos, né? Aqui entre nós, tem muito homem que encara o momento íntimo como se fosse uma corrida de 100 metros, né? Corre, cruza a linha de chegada e pronto, acabou. Enquanto isso, a esposa está lá, que também é parte dessa aliança, está lá de lado, frustrada, ignorada, sem sentir prazer, como se não tivesse direito a nada. Isso não é só falta de respeito, é uma falha moral grave dentro do casamento e é pecado. E é justamente sobre isso que a Escritura orienta. O marido tem a responsabilidade de retribuir a esposa e a esposa ao marido. Ou seja, um deve cuidar do outro com zelo, com atenção, com dedicação, sem egoísmo. Quando a Bíblia ensina que os dois não devem se negar, ela está apontando para o equilíbrio e para a harmonia que Deus espera, né, de um casamento. Agora, se você está recusando o seu cônjuge com medo de estar pecando, achando que o prazer conjugal é algo sujo, imoral, imundo, olha, dentro da aliança matrimonial isso é bênção, é proteção e é comunhão. E mais, isso não é o tipo de coisa que te afasta de Deus. Muito pelo contrário. Quando é feito com amor, com honra e fidelidade, isso glorifica ao Criador. Deus mesmo disse que não é bom que o homem esteja só. Então, se você é casado, viva essa verdade com alegria e responsabilidade. O recado de hoje é direto e sem rodeios. Porque tem hora que a gente precisa falar, né, de forma aberta, com clareza e firmeza. E se você quer entender de verdade como funciona o mercado digital e descobrir como gerar renda diária exatamente como esta que está sendo mostrada agora na tela, sim, hoje mesmo, quarta-feira, 9 de abril de 2025, eu recebi esses valores de comissão e esse é o motivo de eu mostrar os meus ganhos aqui para vocês terem certeza que não é promessa vazia, é a realidade comprovada. Esses valores que você está vendo foi que entrou hoje na minha conta, fruto de um trabalho honesto, realizado todos os dias de maneira online, com consistência e propósito, tá? Eu anuncio aquilo que eu mesmo vivo, sem enganação, e se você quer aprender a trilhar esse mesmo caminho, basta clicar no link que está fixado no primeiro comentário logo abaixo desse vídeo e entrar em contato conosco. Agora, se você ouviu alguma coisa aqui que não te agradou, paciência. A verdade não muda só porque alguém discorda. A minha base é a palavra de Deus e nela eu estou firmado e tudo que foi dito aqui não foi inventado, não tirei doutrina do bolso, é apenas o que está escrito nas Escrituras. Eu falei com clareza e responsabilidade. E que Deus te abençoe e, se Ele permitir, a gente se encontra de novo em um próximo vídeo. Fique com a graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa.
acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.